É que o Senhor me guiará continuamente, fartará a sua alma em lugares áridos. Fala assim: serás como um jardim regado cujas águas jamais faltam, edificará as ruínas destruídas e os muros destruídos e as cidades de geração em geração. Uma passagem muito bonita. E quando eu ouvi aquela passagem, o Senhor falando comigo através dela, eu tive a certeza que o Senhor estava me chamando para o ministério e que minha resposta deveria ser sim. Mas deixa eu te contar um pouquinho do meu contexto. Eu tinha 17 anos, como eu falei, eu ia fazer ensino médio, estava terminando o ensino médio, ia fazer vestibular. Naquela época eu estava assim, meu Deus, meu pensamento era com a maturidade que eu tinha naquela época. Será que as pessoas vão confiar em mim? Eu não sou nem maior de idade. Eu não sou nem responsável por mim na vida civil. Vou ser responsável por um ministério. Era uma insegurança que eu tinha naquele tempo. Eu pensava, será que isso vai atrapalhar o vestibular, meus estudos? E as minhas preocupações na época, eu namorava o Alex, falava assim, será que a gente vai ter dinheiro para casar? Será que... Muitos serás. Então eu tinha essas dúvidas. E aí a gente aceitou e Deus abençoou. E passaram alguns anos, eu e o Alex nos casamos. Fomos ordenados ao ministério como pastores. Passado talvez uns 8, 9 anos desse dia, eu recebi uma Bíblia que tinha pertencido à minha bisavó. A minha bisavó veio para o Brasil como missionária. Ela morava na Inglaterra e ela veio para o Brasil como missionária. Ela estava noiva do meu bisavô, eles nem tinham casado. E vieram para o Brasil, casaram aqui no Brasil e de lua de mel vieram fazer missões aqui no interior do Goiás, que não tinha missionário nenhum aqui. Eles vieram, foram pioneiros aqui. Passaram, vocês conhecem um pouquinho da nossa história, passaram um monte de coisas. Mas o que eu não sabia, e só vim saber anos mais tarde, quando essa Bíblia chegou, essa Bíblia pertenceu à minha bisavó. A data dela está escrita aqui, 1909. Essa Bíblia tem mais de 100 anos. E foi a Bíblia que ela ganhou do noivo dela, então, meu bisavô, antes de aceitar o chamado missionário. E ele fez a dedicatória e colocou a passagem que Deus usou para falar com a minha bisavó. Há mais de um século atrás, quando ela foi chamada para o ministério. E a passagem está escrita aqui, Isaías 58, versículo 11. Serás como um jardim regado, como um manancial cujas águas jamais faltam. Quando eu disse o meu sim para o Senhor, eu estava preocupada com as minhas coisas. E que é justo. Você talvez entrou nesse lugar preocupado com as suas coisas, com a sua situação financeira. É justo. Com uma crise que você está vivendo dentro da sua casa, é justo. Com o seu trabalho, é justo tudo isso. Alguém doente na sua família, tudo isso são preocupações justas, são legítimas. Para uma adolescente que estava namorando, que queria casar, saber se a gente ia conseguir, se não ia, se o concurso ia chamar o Alex, se não ia, isso tudo era justo, era legítimo. Mas o que eu quero falar é que naquele dia, quando o Senhor me deu aquela passagem, Ele falou, filha, vem para o ministério, vem exercer o seu chamado, existia algo muito maior em jogo. E as minhas preocupações de, será, como é que vai ser isso, Senhor, como vai ser aquilo? Essas preocupações, por mais que o Senhor se importasse, fossem justas e legítimas, não era sobre isso que tudo aquilo se tratava. Era de algo muito maior, era sobre um chamado geracional. Naquele dia o Senhor, apesar dos meus poréns, apesar das minhas necessidades, o Senhor falou assim, minha filha, deixa eu te explicar uma coisa. Vai dar tudo certo com o seu casamento, Ele não falou. Mas vai dar tudo certo com a sua situação financeira. Vocês vão sobreviver, mas não é sobre isso que eu estou te chamando. Essa passagem aqui é um cumprimento de promessa. A sua avó deixou a Inglaterra e veio para o Brasil. Entregou a sua vida, a sua família e os seus filhos. E eu dei a ela uma palavra. Eu falei, serás como um jardim regado cujas águas jamais faltam. E hoje, naquele dia, quando o Senhor me levantou para o ministério, não era sobre mim, não era sobre as minhas necessidades, não era sobre os dias que eu ia viver nessa terra, mas sobre o chamado de Deus, o reino de Deus, o plano de Deus e aquele plano maravilhoso que Ele fez nessa terra antes da fundação do mundo. Naquele dia não era sobre a necessidade da Anne, naquele dia era sobre o cumprimento de uma promessa que o Senhor fez. A minha bisavó morreu e não me viu aqui, mas o Senhor prometeu a ela que a geração dela serviria ao Senhor, que a geração dela iria edificar as ruínas. E eu estou aqui mais de um século depois, para dizer, o Senhor cumpre a sua promessa, o Senhor zela pela sua palavra.
capaz de tudo porque Ele é Deus. Mas deixa eu te falar, existe muito mais. Existe um chamado que o Senhor faz para você. Existe muito mais. Vamos criar um rastro de fé, um rastro sobrenatural poderoso. Porque deixa eu te falar, os seus dias aqui na terra vão acabar, mas aquilo que você construiu hoje em 2023 vai perpetuar para daqui um século, se o mundo continuar. Aquilo que você construir na sua família vai perpetuar por 1, 2, 3, 4, 5, 7 gerações. A decisão que você tomar hoje vai repercutir para a eternidade, porque a nossa vida é muito mais do que os dias que o Senhor nos deu para viver nessa terra. A nossa vida começou em Deus e vai terminar em Deus, e nós fazemos parte de um plano muito maior que as nossas próprias vidas. Amém?